E aí eu quero que você abra sua Bíblia em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 18. E a gente vai ler do versículo 1 até o 3. Tá. Deixa eu me organizar aqui. Vamos lá, então. Segundo livro de Reis, capítulo 18, a gente vai ler do 1 até o 3. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Até aqui. Feche seus olhos aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa hora. E eu me coloco nas Tuas mãos para que o Senhor venha fluir através da minha vida, para que essa palavra, Senhor, fale ao coração da Tua igreja, para que os Teus filhos sejam renovados, abençoados, fortalecidos e saiam daqui encorajados, Senhor, para tudo quanto o Senhor quer realizar no meio da Tua igreja, na vida dos Teus servos, na família, no trabalho. Nós precisamos, Senhor, da direção da Tua palavra para tudo quanto nós vamos fazer, Deus. Então, em nome de Jesus, faça uso da minha vida e que nada, Senhor, nada eu diga que desagrade ao Senhor, nada eu diga nem além nem aquém daquilo que o Senhor quer falar, porque o povo é Teu, a obra é Tua, tudo é Teu, Senhor. Então eu me coloco nas Tuas mãos para que o Senhor faça como o Senhor quer. Encontra aqui os fiéis, encontra, Senhor, os corações quebrantados, o solo fértil, e em nome de Jesus, o Teu Filho amado, que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu confesso para vocês uma coisa. O meu personagem bíblico preferido do Antigo Testamento é o rei Josias. E eu sempre leio sobre ele e tudo mais, e então eu nunca ficava observando os detalhes da vida de Ezequias. Mas sexta-feira, o meu preto saiu com o Nando e o Ricardo para resolver umas coisas e eu fiquei em casa preparando essa palavra. E eu queria mergulhar na vida desse homem, porque realmente eu falei, nossa, ele é um exemplo. Eu amo esses personagens da Bíblia que desconstroem conceitos, que vêm como um contraponto mesmo, para provar que é possível fazer a escolha certa, é possível andar com Deus. Porque Ezequias, ele é filho do rei Acás, como eu acabei de ler. Só que o rei Acás, ele foi o quê? O cão chupando manga. Porque ele matou, ele ofereceu os filhos dele, passou pelo fogo. Ou seja, ele ofereceu os filhos em sacrifício. O rei Acás começou a observar a vida dos assírios.
E ele pensou, ele chegou a uma conclusão. Se eles estão tendo vitória na guerra, servindo ao Deus deles, eu também vou servir ao Deus deles e ele também vai me dar vitória. Então ele fez uma aliança com esse rei assírio, que era o quê? Outro endemoniado que servia vários demônios, e ele se aliançou. E nos momentos de luta, por exemplo, quando o reino do norte veio invadir o reino do sul, quando Israel veio invadir Judá, ele fez aliança com o rei assírio. Ele não procurou ajuda do Senhor, ele procurou ajuda do rei da Síria. Outra coisa que ele fez, ele foi para a Síria numa viagem, e lá ele viu um altar. Então ele mandou que o sacerdote em Jerusalém construísse um altar nas especificações do que ele viu lá. O sacerdote fez, ele trouxe esse altar, colocou lá na frente do templo em Jerusalém e impediu que os sacrifícios fossem feitos conforme os rituais da lei de Deus. Ele falou: agora você vai sacrificar nesse altar que eu mandei fazer. E o sacerdote obedeceu. Ele entrou no templo, ele quebrou todos os utensílios do templo. Irmãos, eu nem sei nomear tudo o que o rei Acás fez, até quando ele morreu. E aí Ezequias, filho dele, vai reinar no lugar do pai. O que ele faz? Ele desfaz tudo o que o pai dele fez. Ele levanta um povo para adorar. Ele levanta os levitas. Ele levanta os sacerdotes. Ele faz uma reforma no templo. Ele desfaz a aliança com o rei da Síria. Isso está aqui em 2 Reis, capítulo 18, que a gente estava lendo, a partir do versículo 6. E olha que interessante, eu vou ler o 4 também. Foi ele que retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração, queimando incenso, e era conhecida como Neustã. Aí vamos para o 6. Conservou-se fiel a Iavé, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso Iavé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria e não mais lhe foi submisso. Sabe por quê, irmãos? Chega uma hora que você tem que se impor diante do adversário. Chega uma hora que você precisa reconhecer o seu valor. Chega uma hora que a gente precisa entender que a nossa aliança está em Deus e somente dele é que nós precisamos, aleluia. E temos que romper as alianças com aquilo que Deus não uniu a nós, com aquilo que está fora da vontade do Senhor. Então ele rompeu, ele falou: quer saber? Não vou te pagar mais tributo, vá catar coquinho na ladeira, sai daqui porque eu não te devo mais nada. Ah, você não está entendendo. Aleluia, aleluia. A atitude que esse rei tomou. Ele rompeu com o adversário. Ele rompeu com o inimigo. Deixa eu só ver aqui uma coisa que eu queria comentar com vocês. Ezequias, ele desconstrói um conceito dos nossos dias em que o homem é produto do meio. Quem já ouviu isso? Que a gente nasce,
Que bom, né, Ju? Pelo menos, né, teve outras pessoas. Que a gente nasce como uma folha em branco. E aí, conforme as nossas interações, as nossas observações com o mundo, e blá, 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 e tudo aquilo que você vê e ouve, aí você vai formar a sua personalidade. Como explicar Ezequias ser filho de Acás? E como também explicar ele ser pai de Manassés? Porque depois de tudo que ele vai fazer na presença de Deus, sendo abençoado por Deus, o filho dele vai ser outro endemoniado, considerado o pior rei de Israel, depois de Acabe. E aí fica nítido que nós não somos fruto do meio, ainda que ele possa nos influenciar, mas nós somos fruto das nossas próprias escolhas. Nós somos frutos das nossas próprias escolhas. Aleluia. Vamos seguir. Ele se tornou rei aos 25 anos e ele começa um grande avivamento. Então vá lá para 2 Crônicas 29. Dentro desse avivamento que ele começa, primeira coisa que ele faz é purificar o templo. Eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem uma ideia de templo, isso aqui, né? E não é errado, aqui é um templo. Mas o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante. E é que nós somos o templo do Espírito Santo. E que ele habita em nós. Então, irmãos, se nós queremos ser cheios da presença, viver um avivamento genuíno e preservar essa presença e sermos renovados, purifica o templo. Se você quer viver experiências com Deus, purifica o templo, aleluia. Começa a fazer aí a sondagem de como você está hoje, porque, aqui é o templo, o lugar onde nós nos reunimos, mas aqui é o templo, a habitação do Espírito Santo, aleluia. E a igreja não é essas 4 paredes, não, a igreja somos nós. Porque se a igreja não fosse, se a gente não fosse a igreja, filho, a gente não ia poder se reunir na praça. Porque aí a gente ia para lá, mas o Espírito Santo ia ficar aqui. Mas por que a gente pode se reunir na praça, na praia, na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê? Porque o Espírito Santo habita em nós, aleluia. Então, como é que está esse templo? Tem mofo, tem pó. Como é que está? Segunda coisa que ele fez foi convocar os levitas. Gente, dê aí 2 Crônicas 29, 11. Eu achei a coisa mais linda, esse versículo. Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois Yahvé, o Senhor, vos escolheu para servirdes em sua presença, para ser de seus ministros e exalarem santo perfume de seus incensários diante dele. Aleluia! Nós pensamos que o levita é quem canta aqui, é quem toca aqui. Tá certo, eles cantavam, tocavam também. Mas o serviço de diaconia do Antigo Testamento era feito pelos levitas. Eles cuidavam da casa do Senhor. Eles cuidavam da limpeza, da reforma, da construção, da portaria. Então,
Hoje você está aqui, você faz parte dessa obra, você é um levita, um adorador, aleluia. E o Senhor te chamou para exalar o santo perfume do seu incensário, aleluia. Você exala um bom perfume. Mais uma vez eu tenho que voltar para Paulo, quando ele diz, nós somos o bom perfume de Cristo, aleluia. Quando a pessoa senta perto de você, ela tem que fazer, aleluia, porque nós somos ministros. Todos nós temos uma palavra depositada em nós, porque o ministério evangelístico foi dado para a igreja, aleluia. É, portanto, indo por todo mundo, preguem o evangelho, aleluia. Por onde você for, caminhe exalando o bom perfume de Cristo e fazendo a diferença nessa terra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E quando a purificação terminou, Ezequias mandou que se oferecesse sacrifício sobre o altar. Irmãos, eu tenho tanta coisa para falar hoje, mas eu tenho que fazer essa introdução. A gente precisa desconstruir um conceito que tem sido construído nesses dias, em que o culto é o lugar que eu venho, sento e fico esperando um anjo passar voando a qualquer momento. Ou será que em alguma hora essa pastora vai sair levitando? Ou vai... O que será que vai acontecer? Não. O culto é o lugar em que você vem trazer o teu sacrifício. É o lugar em que você vem sacrificar no altar. É o lugar em que você vem encontrar com Deus. Você veio cultuar. Então todos nós, irmãos, com o mesmo objetivo, com a mesma fé, com a mesma coenonia, com a mesma comunhão, cada um de nós saiu da sua casa para vir aqui não assistir algo, mas entregar algo, aleluia, que é a nossa adoração, o nosso sacrifício no altar da adoração. E aí você precisa queimar no altar. Você precisa queimar a tua adoração no altar, porque através da tua adoração é que sobe o aroma ao céu, aleluia. Mas você não queima, a igreja não queima, não adora. O que vai subir da nossa... Tem adoração para subir? Aleluia. Lugar em que a gente senta e assiste e fica torcendo muito para ser emocionante, a gente chorar, ou ser muito engraçado e a gente rir, é o cinema, é o teatro. O culto é o lugar onde você vem entregar algo para Deus. A gente aprendeu, ensinaram para nós que aqui é o lugar que eu venho receber. Eu estou precisando de uma bênção, estou precisando... eu vou lá na igreja. Eu vou lá na igreja, porque aqui tá, nossa, o negócio está feio aqui. Irmãos, óbvio, quando a gente ora com fé, Deus nos ouve. E você sai daqui abençoado. Mas é porque você veio adorar. E também não é uma troca, né? Você dá para Deus para Ele te dar. Mas é pela sua fé, é pelo seu posicionamento, é pelo seu amor a Ele, que Ele te abençoa, porque é chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Olha, o pastor Luiz, o Nando, eu, a Júlia, o Abner, nós congregamos numa mesma igreja, né, durante muitos anos. E lá tinha uma coisa que eu acho legal, que é quando a gente sentia muito a presença de Deus, a gente dançava revival.
Irmãos, é uma expressão. É uma expressão de adoração. É uma expressão onde eu me derramo. É uma expressão onde eu estou dizendo, eu estou sentindo muito Deus. Deus está nesse lugar, eu preciso chamar a atenção dEle. Eu preciso fazer alguma coisa para Ele. Aleluia. Eu preciso queimar, nem que seja dança. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí daqui a pouco estava todo mundo ali no fogo. E aí um começava a dançar, outro começava a dançar. E era um fogo que contagia, aleluia. Porque cada um aqui é uma brasa, aleluia. Nós precisamos nos expressar na presença de Deus. Nós precisamos queimar nesse altar. E dizer... Senhor, eu te sinto nesse lugar. Se você não sabe dançar revival, nós não estamos lá. Mas você pode chorar, você pode aplaudir, você pode dar glória, você pode se mover, você pode mostrar que está vivo. E a presença dele é viva na igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Eles trouxeram o sacrifício. Ezequias mandou que se oferecesse sacrifício sobre o altar. E quando esse sacrifício começou, ao mesmo tempo, eu vou ler como está na Bíblia. Ó. Ezequias mandou que se oferecesse sacrifício sobre o altar. E quando o ritual do sacrifício teve início, começou ao mesmo tempo o canto de Yahvé, o Senhor, ao som das trombetas, instrumentos de Davi, rei de Israel. Assim toda a comunidade prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os trombeteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Logo depois de terminarem de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam em sua companhia se prostraram e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Yahvé, o Senhor, com as palavras e os salmos de Davi, do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas frontes e o adoraram. Aleluia! Enquanto eles iam sacrificando, o povo ia louvando, ia adorando, ia cantando, ia salmodiando, ia bendizendo. Depois todos se ajoelharam, encostaram a fronte no chão, adorando a Yahvé. Aleluia! A adoração coletiva, a adoração de um povo que reconhece o poder do seu Deus. Aleluia! E aí, presta atenção, meus irmãos. Quando Deus instituiu o ritual da Páscoa e todas as festas judaicas, elas têm uma data. A Páscoa, ela é celebrada no primeiro mês do calendário judaico. Porque o calendário judaico tem dois, o calendário civil e o religioso. Então, tirei 10, estrelinha aqui. Então, eles comemoram a Páscoa no primeiro mês do calendário religioso. Só que presta atenção nisso. Acontece duas coisas interessantes. Primeiro, veio um povo que não tinha se santificado direito. Mas eu vou chegar lá. Aí, os levitas se prepararam melhor. Se santificaram mais, estavam mais cheios. Aí o que o rei faz? A gente vai celebrar a Páscoa, mas a gente vai celebrar no segundo mês. A gente vai celebrar no segundo mês, que é para todo mundo conseguir se preparar. Ele quebrou um protocolo. Mas ele quebrou esse protocolo para quê? Para que eles pudessem se preparar melhor. Só que quando chega lá,
na hora de sacrificar e participar da Páscoa. Alguns de algumas cidades ainda não tinham se preparado direito. Que foi Efraim, Manassés e Zacar, não conseguiram santificar direito a Páscoa. Então Ezequias, o rei, orou por eles. E Yahvé ouviu a oração deles. Aleluia. Mesmo a Páscoa tendo sido celebrada no 2º mês, e mesmo que alguns não haviam se preparado direito, Yahvé ouviu a oração do rei, que clamou pedindo misericórdia por aquele povo. Isso é graça, aleluia. É graça no Primeiro Testamento. É a manifestação da graça. Deus não castigou o povo, mas recebeu aquela Páscoa. Porque, preste atenção, isso é uma chave para a tua vida. O que Deus recebe não é a adoração em si, é o adorador. Aleluia. Antes do teu culto vem você. O Senhor recebe o teu culto porque Ele recebe você. Aleluia. O Senhor contemplou o coração daqueles homens, a intenção do coração daqueles homens. E mesmo que estava em outro mês, o Senhor recebeu. Aleluia. Porque antes de tudo, para Deus vem você. Aleluia. O que o Senhor contempla hoje é você. Porque tem gente que consegue se expressar muito bem, cantar lindamente, e você olha e fala, uau! Mas é um coração oco, vazio da graça, da presença, e o Senhor sabe. Mas tem pessoas que não sabem nem falar direito, que chega aqui morrendo de vergonha, mas o coração está queimando. E o Senhor também contempla. Porque é mais do que uma adoração. O Senhor não procura adoração, Ele procura adoradores. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor procura adoradores. Aleluia. Vamos voltar lá em 2 Reis. Meu Deus. Aleluia. 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 Só que tem uma coisa. Agora que eu vou entrar no que eu queria falar. Agora que eu vou entrar. Quando o rei da Síria fica sabendo que o rei de Israel, o rei lá de Judá, Ezequias, está revoltadinho, o rei da Síria fala assim, eu vou invadir lá. Sabe por quê, Carol? Porque Satanás não quer perder território. É por isso que quando a gente rompe, é por isso que quando a gente está cheio, vem as lutas, vem as afrontas, vem as dificuldades. É por isso que quando você fala assim, agora eu vou pôr minha vida em linha, vou voltar para a igreja, todos seus filhos ficam doentes. É por isso que quando você mora longe e fala assim, agora eu vou para a igreja, primeira coisa, fica desempregado. É por isso, é porque Satanás não quer perder território. E esse rei, tão cheio e tão incrivelmente crente, o que ele faz? Ele faz um acordo. E ele fala assim, eu vou te mandar toda a prata, eu vou te mandar tudo. Eu vou mandar a prata do templo. Mas você não nos toca. Irmãos, não existe acordo com Satanás. Não existe isso. Eu não vou mexer com você, você também não mexe comigo. Ele arrancou. O rei Ezequias, na reforma do templo, tinha mandado fazer os umbrais da porta revestir de ouro. E quando o rei da Síria se levanta contra ele, ele manda arrancar o ouro dos umbrais,
que revestia para mandar para a Síria. E quando o Senhor falou isso comigo, eu falei, nossa, Senhor, meu Deus do céu. Então Ezequias mandou retirar todo o revestimento de ouro dos batentes dos umbrais das portas do santuário do Senhor, de que ele mesmo revestira e os entregou ao rei da Síria. Presta atenção. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo e construir a arca da aliança, toda a madeira foi revestida de ouro. Por quê? Isso é muito simbólico. A madeira somos nós. Lembra que eu falei que nós somos árvores no jardim do Senhor? Nós somos a madeira. E o ouro é Deus. Está simbolizando Deus. É o divino revestindo o comum. Só que ele mandou retirar o ouro para dar para o rei. Ficou descoberto. Ficou descoberto. Quando você tira aquilo que é precioso para você entregar nas mãos do inimigo, você está ficando descoberto. Você está abrindo mão daquilo que é a presença de Deus na sua vida para tentar algum acordo com Satanás. Só que presta atenção, Satanás não quer uma coisa sua, ele quer destruir tudo. Ele não quer ver você se arrastando no chão, ele quer te matar. Ele não quer ver você mais ou menos bem, ele quer acabar com o teu casamento. Ele quer acabar com o teu ministério, ele quer acabar com a tua vida. Então, o que Senaqueribe faz? Um cerco ali perto da muralha, perto do lugar da fonte de Siloé. Essa fonte de Siloé é o lugar em que Jesus lá na frente vai mandar o cego ir se lavar. Porque ali era um ponto estratégico, era acústico. Eles falando ali embaixo, todo o povo ia ouvir. E eles começam a falar na língua hebraica, que era para o povo entender. E ele começa a falar, porque quando o Ezequias viu que o Senaqueribe ia invadir, ele reuniu os exércitos e falou assim, não temam. O Senhor vai entregar Senaqueribe na nossa mão. E ele fica sabendo, olha que loucura. Tudo o que acontecia ali, o rei da Síria sabia. Então ele fala para os soldados, ele fala ali perto da muralha, que Ezequias não engane vocês, dizendo que Yahvé vai livrar. Ele já enganou vocês dizendo que você queima um perfume suave. Como ele sabia que o rei falou isso? Satanás sabe quem é você e as promessas do Senhor para a sua vida. O Senhor já falou que te entregou vitória, mas o teu inimigo vai ficar falando, não se engane, não vai acontecer. Só que eu vou falar uma coisa para você, nosso Deus não mente, não volta atrás, não se arrepende na sua palavra, aleluia. E ele começa a dizer lá no pé da muralha, que Ezequias não vos engane, dizendo que Deus vai livrá-los. E aí eu esqueci uma coisa, nesse período, o reino do norte já tinha sido entregue, Israel já tinha sido invadido. Aí ele fala, quem conseguiu livrar Israel? Por que com vocês vai ser diferente? Só que Israel havia sido infiel. Israel caiu pela vontade do Eterno, porque eles haviam errado, traindo o Senhor. Porque Satanás vai usar de uma meia verdade para te confundir.
Ele vai usar de uma estratégia que é distorcer a verdade para te confundir. Mas eu já estou denunciando ele hoje. Está repreendido isso. Assim como ele falou para Eva, não foi isso que Deus disse. Ele vai falar para você, não é bem assim que Deus falou. E ele já falou lá, gritou, quem pôde livrar? Qual foi o Deus das outras nações que conseguiu livrá-las do poder de Senaqueribe? Meu irmão, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia! Os deuses das outras nações não são deuses, mas nós servimos o Deus verdadeiro, todo-poderoso. Aleluia! E se você tem sido fiel ao Senhor, não há o que temer. Aleluia! E olha que legal. Ele falou isso bem no lugar que Jesus, mais tarde, lá, não sei quantos mil anos depois, ia mandar o cego de nascença se lavar. Em Siloé, o enviado. Aleluia. Hoje, que o Espírito Santo toque nos teus olhos. Aleluia. Que o enviado por Deus toque nos seus olhos e as escamas caiam. Aleluia. E você comece a contemplar o poder de Deus. Aleluia. E você possa contemplar o poder de um Deus que tudo pode. Aleluia. Quando Acabe mandou, não, mentira, acho que foi a Síria mesmo que mandou um exército para perseguir Eliseu. Porque tudo o que acontecia, Deus revelava para Eliseu. Quando ele acordou, tinha um exército em volta da casa dele, assim. E aí, Geazi, o criado, sai. E quando vê aquele exército, fica desesperado. E aí Eliseu fala assim, Senhor, abra os olhos deles para que eles possam ver dele. Abra os olhos de Geazi para que ele veja. Que maior são os que lutam por nós, aleluia. E aí quando os olhos de Geazi se abriram, ele começou a ver carruagens de fogo que guerreavam, e um exército numeroso que guerreava por Eliseu. E isso que eu oro, que o Senhor abra os olhos do teu entendimento hoje, para você entender quem é que guerreia por você, aleluia, aleluia. E olha só, ai meu Deus, eu confesso que eu fiz igual criança, igual quando eu comecei a pregar. Eu separei uma enciclopédia para pregar hoje, mas não vou conseguir, vou adiantar. Ezequias, ele faz uma oração muito simples, ele fala, Senhor, será que o Senhor ouviu? Será que o Senhor ouviu o que Senaqueribe falou? Será que o Senhor ouviu? E aí, eu queria que você abrisse comigo em Isaías. Isaías capítulo 37. A partir do versículo 21. Isaías 37, a partir do 21. Na minha Bíblia, que é a King James, eles colocaram um título aqui, e eu vou falar. Deus consola em forma de poesia. A gente está falando de artes aqui hoje, né? Deus consola em forma de poesia. Em seguida, Isaías, filho de Amós, mandou essa mensagem a Ezequias. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel, a quem oraste por causa das ameaças de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor determinou contra ele. A filha, a virgem, cidade de Sião, te despreza e se ri de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. De quem zombaste?
a quem afrontaste e contra quem blasfemaste? Contra quem levantaste a voz e ergueste os teus olhos arrogantes? Ora, contra o Santíssimo de Israel. Afrontaste o Eterno por meio de teus mensageiros ao proclamarem: com inúmeros carros de guerra subi os mais elevados e inóspitos cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais nobres e robustos, os seus mais altos pinheiros. Entrei em suas regiões mais distantes, no melhor de seus bosques, na parte mais fértil das suas florestas. Em terras estrangeiras cavei muitos poços e bebi de águas puras e cristalinas. E com as solas dos meus pés sequei todos os ribeiros do Egito. Ora, não foste informado de que há muito tempo eu tracei esse desígnio e que já desde a antiguidade o havia determinado? Mas agora eu o executo, e serás tu que transformará a cidade fortificada em pilhas de escombros. Por isso, seus moradores, tendo pouca força, andaram apavorados e humilhados. Tornaram-se como a erva do campo e como a relva verde, e como o mato dos telhados, ou de um campo que se queimaram antes de amadurecer. Mas eu conheço todos os teus movimentos, o teu sentar, o teu sair, e o teu entrar, e o teu ódio contra a minha pessoa. E por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância chegou aos meus ouvidos, atarei meu anzol no teu nariz, e o meu freio à tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E este será o sinal. Este ano comerás o que nascer espontaneamente, um segundo ano que brotar de grãos caídos, mas no terceiro ano semeia e colhe, planta vinhas e come os seus frutos. Pois o remanescente da casa de Judá, que permanecer com vida, lançará raízes fortes na terra e produzirá frutos em abundância nos seus muitos ramos. Portanto, de Jerusalém brotarão sobreviventes e um remanescente do monte Sião. O zelo de Yahvé dos exércitos realizará essa obra. Levanta as tuas mãos. Quanto ao rei da Síria, eis o que diz Yahvé o Senhor: ele de modo algum entrará nessa cidade, e não conseguirá atirar contra ela uma só de suas inúmeras flechas. Não a cercará com os seus escudos, tampouco construirá rampas de cerco e invasão contra ela. Pelo mesmo caminho por onde veio, baterá em retirada. Ele não entrará nessa cidade. Palavra de Yahvé, o Senhor. Eis que eu mesmo defenderei essa cidade, a fim de salvá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Em seguida, oh glória, diga aí, um anjo saiu e matou 185.000 guerreiros no próprio acampamento assírio. Assim que o povo se levantou ao raiar da manhã seguinte, só havia cadáveres espalhados pelo local. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive, e lá permaneceu. Aí sucedeu que certo dia, estando ele prostrado no templo do seu Deus, Nisroque, seus próprios filhos, Adrameleque, Sarezer, se aproximaram e sorrateiramente o assassinaram à espada. Então fugiram para a terra de Ararate, e seu filho, chamado Esaradom, assumiu o trono da Síria como seu sucessor. Aleluia! Nenhuma flecha, aleluia, Satanás vai lançar contra a tua vida, aleluia. Nada, não vai prevalecer o intento de Satanás contra você, aleluia. Cercou a cidade, mas não vai invadir, porque é um anjo do Senhor. Ai, irmãos, como eu queria que você entendesse isso. Um anjo matou 185.000.
aí trabalhando no templo. Vai limpando, purificando, orando, clamando ao Senhor, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Porém, um anzol no nariz. Já pensou? O inimigo vindo todo sorrateiro. E aí o Senhor só taca um anzol no nariz dele. E puxa para trás. Pensou você voltar com um anzol no nariz? Um freio na boca. Você vai voltar pelo caminho por onde você veio. Aleluia. Comece a declarar isso pela tua vida. Você vai voltar, diabo, pelo caminho que você veio. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. E agindo Deus, quem impedirá? Aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus. Rose, a vitória é sua, da sua família. Aleluia. Descansa em Deus. Aleluia. Não haverá infecção. Não haverá, não haverá, não haverá. Porque aquela vida foi separada para Deus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, o Senhor é Deus, continua sendo Deus. Amém.